Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Zé Dirceu entrando em cena no governo Lula. É isso aí que você ouviu. O Zé Dirceu entrou no papel de Ministério do Vai da Merda, como o Noblar está reclamando aqui. Ó. Isso não é uma boa notícia não, tá? Porque é o contrário do Lula, que tem uma cabeça oca que ninguém pensa ali, só dá eco naquela cabeça do Lula. O Zé Dirceu, infelizmente, pensa. Pensa do lado errado, pensa do lado ruim, mas pensa, e isso é um problema. Pode ser que ele consiga reverter esse problema aqui. Vamos torcer para não, vamos torcer para a Janja continuar protegendo o Lula das pessoas no entorno do Lula, mas eu vou explicar para vocês aqui qual que é o plano do Zé Dirceu para recuperar o governo Lula. E vai ficar muito claro que é o mesmo plano que a imprensa está querendo. É o plano de cair, de sentar no colo do PSDB. Essa notícia foi sugerida por Gig Joy Popói. Nas férias, as pautas vão cantar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o Noblar já dá uma dica aqui, né? A falta do Ministério do Vai da Merda. E aí ele conta aqui a história de que o Lula falando que ele sabe governar o país, que ele não nominou o pessoal para ensinar ele a governar e não sei o que lá. Só que o problema é esse, o Lula se cercou de um monte de gente que é os chamados yes men, né? Pessoas que falam sim, pois não Lula, claro Lula, pois não Lula. E não tem uma dessas pessoas para virar pro Lula e falar, Lula, você está fazendo merda. Por exemplo, o caso lá de Israel e da Palestina, não teve um cara para puxar a orelha dele e falar, cara, você falou merda, bicho, pede desculpa e volta atrás e reconhece que você falou merda. Não teve uma pessoa, ficou todo mundo, não, realmente, Lula, você não quis dizer isso, você não comparou com o Holocausto e o pessoal que está falando errado. Não, tem que avisar para ele que ficou claro que ele estava sim se referindo ao Holocausto. Ele pode não ter usado a palavra, mas ele estava se referindo a isso, né? Um absurdo completo. E é o que o Noblar fala aqui, ó, que faltou alguém para dizer para ele que ele estava fazendo merda, vai dar merda, né? Enfim, então ele conta uma historinha engraçada aqui, dizendo que tá faltando esse ministro do vai da merda. O ministro do vai da merda teria evitado que Lula se referisse a Bolsonaro como um covardão, porque no final das contas, né, é o que eu falei, né, isso diz então que Bolsonaro não deu golpe, né? O Lula absolveu o Bolsonaro, a verdade é essa. Né, ele disse que Bolsonaro não deu golpe, afinal, enfim. No momento que está a esquerda inteira tentando convencer a população de que Bolsonaro deu um golpe, o Lula vai lá e fala numa frase que foi repetida por um monte de gente, não, Bolsonaro foi covarde, não deu golpe ele né? E aí depois ele tentou consertar, falou, não, que ele tentou, mas o general não deixou, e coisa, mas aí já era, meu amigo. Você chamou de covardão, o covardão é quem não faz, quem não tem iniciativa. Se ele tentou e o general não deixou, não seria covardia, seria que ele não foi impedido, né? E, de novo, eu já falei isso aqui, é uma idiotice isso daí também, porque se o general tivesse impedido ele trocava o general, ele é o chefe das Forças Armadas, podia ter trocado o general, não tem como o general impedir ele de dar golpe. A única pessoa que podia impedir o Bolsonaro de dar golpe é o próprio Bolsonaro, ele próprio não quis dar golpe, é isso, não tem o que dizer, não teve tentativa de golpe nenhuma, né? Enfim, no final ele disse aqui que ele critica um monte de coisa, mas ele reclama que não tem ninguém no governo para fazer o vai da merda, para dar um conselho pro Lula, né? A Janja é mais burra que o Lula, então não faz diferença nenhuma. Aí entra o Zé Dirceu. O Zé Dirceu escreveu uma coluna hoje, aqui dia 19 de março, no Opera Mundi. Isso aqui é a coluna do Zé Dirceu, e ele falando sobre esses problemas, né? Dizendo que de fato, há um problema, porque a população esperava mais do Lula e o Lula não entregou o que ele podia. Ao contrário, está entregando o alimento mais caro, diminuição do Bolsa Família. Ele fala um monte de coisa que o Zé Dirceu, como eu falei, infelizmente ele pensa, né? Se fosse só essa turma, se fosse só o Lula e Janja e turma, estava tranquilo, mas tem gente que pensa na esquerda. E aí, olha só, aí olha o que ele fala que é a solução do problema aqui, né? Ele fala de um monte de problema aqui, fala os problemas todos que a gente já sabe, né? Aí ele fala aqui, ó, o governo é uma construção coletiva e sua relação interna e externa com os parlamentos, com as demais instituições e na sociedade precisa expressar as alianças, inclusive no partido do presidente. O PT não pode se apresentar como uma voz discordante do governo sob pena de pagar um preço político alto. Então, aqui, ó, manter a chamada polarização com o bolsonarismo tem um preço. É preciso cuidar para não ficarmos presos às bolhas do nosso eleitorado contra o dele. Vencemos porque conquistamos o apoio de cidadãos não petistas, progressistas e democratas. Temos que aprofundar essa aliança. Olha o que ele está falando aqui, que é exatamente o que estavam falando também os jornalistas há algum tempo atrás, que o Lula precisa adotar a frente ampla, que o pessoal achou que a frente ampla vinha com Lula, mas
Lógico, o Lula não ia com frente ampla. O Lula quer se vingar da sociedade brasileira, ele quer se vingar das pessoas que ficaram contra ele. Ele não ia botar frente ampla porque ele ia ter que botar um monte de gente que ficou contra ele na época que ele foi para a cadeia, né? E, de novo, o que eu falo para vocês, o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu do Lula. O Lula tá com a cadeia dentro dele. Ele enxerga o mundo no referencial daquela celinha de Curitiba ali. Então, é por isso que ele não botou frente ampla, coisa, ele não confia nas pessoas mais. Só que o Dirceu tá falando, ô Lula, olha só, o negócio é o seguinte, meu amigo. Ou você bota essa gente no governo, ou você traz a frente ampla para o governo, ou você vai ter cada vez menos apoio e vai dar merda, vai acabar tendo problema nisso daí, né? Então aqui, ó, aí ele fala sobre os desafios de 2024, que não vão ter as variáveis e coisa e tal, os crédito está limitado, enfim, o que ele está falando aqui, ó, neste cenário nunca foi tão importante a unidade do governo com sua base de apoio de centro-esquerda e a mobilização social para sustentar as mudanças, né? O desafio é um só, fazer a economia crescer. Ele sabe, eu já falei para vocês isso aqui também, a chave da história toda é a economia. Se o Lula conseguir fazer a economia se manter nesses anos, a gente está fudido em 2026. Por mais que o Lula tenha feito um monte de merda, tenha falado um monte de merda, as pessoas vão estar satisfeitas, a economia está funcionando, está tudo bem. Para tirar o Lula antes, ou para evitar que ele ganhe em 2026, a economia é a chave. Eu já falei isso para vocês antes, e o Dirceu tem a mesma visão aqui. E mais do que isso, o que ele está falando aqui, ó, tem que sentar com o PSDB. Vencemos porque pegamos o apoio de cidadãos não petistas, progressistas e democratas. Temos que aprofundar essa aliança. É exatamente o que está se pressionando, a elite aristocrática socialista de Brasília está pressionando o Lula a fazer. Bota ministro do PSDB, bota gente do centro nesse seu governo, né? É o que eles estão querendo. E, infelizmente, isso é uma boa medida. Eu não sei se o Lula vai acreditar nisso aqui, eu acho que não, tomara que não. Tomara que o Lula continue brigado com o Dirceu, sem querer dica, tomara que a Janja feche a porta por Dirceu, mas se o Lula escutar isso daqui, é uma boa medida para o governo dele. Vai botar gente competente, não vai botar um cara igual o ministro do Transportes, que falou agora que não, que passagem de R$200 é mentira, que isso não tem jeito, que absurdo pensar isso, e tem entrevista dele um mês atrás falando que não, que vai ter passagem a R$200 e não sei o que lá. É gente incompetente. O governo do Lula é um governo de incompetentes. Só tem amigo do Lula, que é justamente por causa do referencial da cadeia do Lula, né? E o pior, né? Aí o Lula quer agora tentar conquistar a pauta de costumes. Ele tá achando que o brasileiro é otário, né? Que o pessoal vai achar agora, o Lula agora para se dizer contra o aborto, não sei o que lá, que agora o pessoal vai acreditar nele, é claro, evidentemente, coisa e tal. Esse pessoal tá acostumado com a população brasileira de 1980, que o pessoal só se guiava por televisão. Não é mais assim, as pessoas pensam hoje em dia. As pessoas trocam ideias entre si e com isso o nível de inteligência da população em geral cresce. E o pessoal vai olhar para isso daí e vai, porra, é falso. O Lula está fingindo que se importa com a pauta de costumes. É óbvio, ele nunca se importou com isso. Ao contrário, ele sempre foi progressista, sempre falou negócio de feminismo e não sei o que lá, e movimento LGBT. Se ele começar a adotar a pauta de costumes, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo com o Joe Biden lá. Ele está perdendo a base na esquerda e não está ganhando a base que ele esperava ganhar com pauta de costume lá nos Estados Unidos. Então é a mesma coisa aqui. O Lula vai perder a esquerda e não vai ganhar nada com isso. Não tem jeito. O Lula já abraçou com isso daí. Isso é uma outra coisa que na internet é fundamental. O pessoal tem que ser autêntico. Você tem que falar o que você acredita. E o Lula com essa ideia de não, eu vou mudar, eu vou falar mais coisas diferentes. Meu amigo, o pessoal vai perceber isso na hora, porque se percebe isso na hora na internet, né? Aí, olha esse vídeo ridículo aqui, a Janja deve ter falado com ele, não, faz um vídeo dinâmico mostrando que você tá forte, coisa e tal, correndo e coisa e tal. Ô Lula, não tenta fingir ser o que você não é, meu amigo. Olha só, o que dá pra ver aqui é um velho patético, quebrado, tentando correr, dá pra ver ele correndo meio assim, meio torto e coisa e tal, gente que não corre há muito tempo mesmo. E não tem nada demais, o cara é presidente da República, ninguém elegeu ele para ser um maratonista oficial do Brasil, não. Ninguém faz questão dele correr, não. Eu não sei o que o Lula pretende passar de imagem com esse negócio dele correr ali, mas eu vou falar para vocês o que me pareceu, eu vendo isso. Eu lembrei do Collor. Vocês lembram do Collor? Talvez não seja da idade da época de vocês, mas o Collor tinha essa mania de correr ali por Brasília também, até na época do impeachment. Quanto mais perto do impeachment dele, mais ele corria. Aqui eu tenho umas imagens aqui antigas, olha só. O Collor correndo, seguranças aqui do lado, a imprensa correndo com ele, coisa e tal.
Ok que a imagem do Lula, a imprensa tomou mais cuidado de filmar, de não aparecer, mas é a mesma coisa, né? O Collor correndo perto do impeachment, o Lula correndo também, né? E a Dilma, vocês lembram? A Dilma andava de bicicleta, que a Dilma saiu com seguranças também andando de bicicleta, aqui, ó. Na época do impeachment da Dilma, ela começou com tal de andar de bicicleta em Brasília, né? De correr, de fazer exercício na rua. Eu fico me perguntando, será que tem algum traço psicológico disso? O presidente que está perto de sofrer impeachment resolve correr, né? Deve ter alguma explicação freudiana aí, o cara se sente aprisionado, quer fugir, já percebeu que vai ser botado para correr, aí está treinando para ir correndo, né? Porque é uma coisa, olha só, eu não conheço nenhum outro presidente da República que tenha feito esse negócio de correr, assim, fazer Cooper, fazer exercício, coisa e tal, lá em Brasília, né? O Bolsonaro andava de moto, mas correr mesmo nunca correu. Quem correu foi o Collor, e quanto mais perto chegava do impeachment, mais ele corria, botava umas camisetas com uns dizer diferentes, não, que o tempo é o senhor da razão, e não sei o que. Ela tinha um monte de camiseta que ele usava, eu não achei aqui as imagens, já faz um tempão isso, né? 92, já não é fácil de achar isso. Mas ele fazia isso, saia correndo ali em Brasília, coisa e tal, né? E a Dilma também com a bicicleta dela, a Dilma é mais fácil de achar, que quanto mais perto chegava do impeachment, mais a Dilma andava de bicicleta, né? Eu não sei o que o Lula está querendo dizer com essa corrida dele aqui, não faço a menor ideia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.